E a Carla estava falando dessa empresa, né? A Maridit, empresa que Toffoli admitiu ser sócio. É uma empresa que opera no regime de sociedade anônima. É um modelo que permite que apenas os administradores da empresa apareçam nos registros públicos. Então, não se sabia que essa empresa já sabia da existência dela, já se sabia a relação com o resort. O que não se sabia é que ele era sócio da empresa, porque não precisa aparecer. Como a PF levou os dados para a Fachin, e provavelmente aparece essa transação com os fundos ligados a Vorcaro, ele disse que é sócio, finalmente. Então, não é só da família dele, é dele também. A gente vai dar um pouco mais de informação para vocês sobre essa empresa. Ela foi aberta em outubro de 2020, a sede é uma casa simples em Marília, que fica no interior de São Paulo. Inclusive, a Andréa Sadi trouxe a questão do nome, né? Por que é Maridit? Que é Mari, de Marília, e DT de Dias Toffoli. Então, vem daí o nome da empresa. A residência, né, a sede dessa empresa, fica na região central da cidade e não tem nenhuma característica de empresa. É uma casa onde as pessoas vivem, até foram lá e conversaram com a cunhada de Toffoli e tudo mais. Bom, atualmente, os diretores são José Eugênio Toffoli, que é irmão do ministro do STF, né? Irmão do Toffoli, e Igor Luiz Pires, que é sobrinho do ministro. José Carlos Toffoli, que é o outro irmão do ministro, renunciou ao cargo de presidente em 2023. O nome de Toffoli não aparece nos documentos, justamente por isso que eu disse para vocês, por se tratar de uma SA, de uma sociedade anônima. O capital social que foi declarado por ela, a junta comercial, foi de R$ 150, que é um valor considerado baixo para uma empresa que tem algum capital, né, gente? Porque participou de um hotel, tinha cotas, né, desse hotel, que é um resort super de luxo, na frente de um lago, com heliponto. Enfim, é um empreendimento grande. A gente está falando exatamente do resort Taiaiá. Ele fica na cidade de Ribeirão Claro, que é no Paraná, mas é bem pertinho de Marília. O hotel está à beira de uma represa e é atração de pessoas que têm recursos para poder pagar a diária, porque é algo de luxo, né? Como eu dizia. A família, voltando para a família Toffoli, integrou o quadro societário desse empreendimento até o ano passado, até 2025, fevereiro de 2025. Vamos retomar, né? A empresa é de 2020. Em 2021, a empresa, a gente está falando da Maridit, vende metade da participação aqui nesse empreendimento para o Fundo Arling. Guarda esse nome porque a gente vai voltar ao Fundo Arling. Aí vai, 21, a gente está falando, começa, né, a se desfazer. Em fevereiro de 2025 tem a outra fatia, a fatia final, é transferida para uma outra empresa, PH Holding, PHD. Então você tem a PHD Holding de um lado e o Fundo Arling de outro, fazendo negócios com quem? Com a Maridit, que é a empresa que sócio, descobriu-se agora, ele admitiu, é sócio. Bom, a relação com o caso Master passa justamente porque a primeira empresa que a gente está falando, que é um fundo, na verdade, o Arling, essa que adquire em 2021, ele é administrado, sabe por quem esse fundo que adquire participação que a Maridit tinha no resort? Ele é administrado pela REAG. Lembra da REAG? Empresa que é investigada na Operação Carbono Oculto, por fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, tinha também questões relacionadas ao crime organizado. Mas a REAG, ela faz parte da teia de confusões ali de papéis e de títulos de ativos que o Master administrava. Aliás, que ela administrava para o Master, porque ela é uma administradora. Bom, além disso, o único cotista desse fundo Arling, que é quem adquire lá em 2021 parte da participação da empresa de Toffoli no empreendimento, era um outro fundo Leal. Então, você tem um fundo Arling, que compra as cotas da empresa do Toffoli, e aí você tem um fundo chamado Leal, que é ligado a esse Arling. E sabe quem é o único cotista do Leal? O Fabiano Zettel, que é o cunhado de Daniel Vorcaro do Banco Master e considerado uma peça-chave em toda a investigação do Master, porque o Zettel era o cara que fazia os contatos com o mundo político. Aliás, o celular dele é considerado super importante para se desvendar e saber quais são as conexões com a polícia, com a política, desculpe, que passa pela polícia em alguns casos,
com o próprio Vorcaro. Então, concluindo, vocês entenderam, né? Tem lá o Fabiano, que é o cunhado do Vorcaro. Ele é cotista de um fundo. Ele tem um fundo que é cotista de um outro fundo. Então, o cunhado é cotista de um fundo que tem cotas de um outro fundo que adquire ações nesse empreendimento que eram da empresa de Toffoli. Bom, em meio a esse contexto, o ministro Toffoli puxou o caso para si. Quer dizer, isso não tinha se tornado público ainda, tá? Quando ele puxa para si. Mas já tinha uma relação de negócios aí que vem de 22 e 25. Aí, no final de 25, ele puxa, tira da primeira instância e leva para ele no STF, assumindo a relatoria do caso. Isso levantou uma série de questionamentos sobre agora, quando se sabe cada vez mais conflitos de interesse. Apareceu ele também viajando no jatinho, enfim, quando ele determinou quem ia fazer a perícia, quando ele decretou sigilo. Então, são várias ações no decorrer do processo que acabaram gerando polêmica e levantando discussões sobre a suspeição, se ele pode ficar ou não na relatoria desse processo. E essa não foi a única vez que o Tayaya foi alvo de polêmica também. A sociedade no resort também virou pauta pela presença de seguranças do STF por lá. Vocês lembram de uma reportagem do Globo que mostrou que seguranças da corte viajaram durante feriados e fins de semana à região para garantir a proteção de ministros. No total, foram 128 diárias de escoltas, né, entre 22 e 25, período em que a família ainda tinha participação no resort. A maior parte das viagens ocorreu durante o recesso do judiciário, nos meses de janeiro, julho e dezembro. 37 dias incluem finais de semana e 16 correspondem a feriados. O custo dessas viagens todas com a segurança foi de R$500 mil. Os dados não revelam, porém, o nome do ministro atendido em cada ocasião, mas esses dados levantam a suspeita e por isso que eles se tornaram de interesse público. Vamos aqui falar com a Malu. Malu Gaspar já está entre nós, tudo bem? Boa tarde, Júlia. Boa tarde para todo mundo. Apurando sempre. Gente, sempre apurando essa nossa vida. Ainda bem que a gente conta com você aqui na apuração. Mas eu ia falar, boa tarde mais uma vez, o que eu ia falar para a Malu é que essa questão toda das diárias e de tudo mais, elas tinham uma importância para mostrar a conexão também de Toffoli com o Tayaya, porque já se sabia à época que um fundo ligado ao cunhado tinha adquirido participação lá. Quando ele admite que ele é sócio da Maridit, que a grande notícia de ontem, gente, é ele admitir que ele é sócio da empresa que fez a negociação com a teia do Vorcaro, no final das contas com o Vorcaro, porque o cunhado também fazia negócios ali, operava os negócios do Vorcaro. Então, quando ele admite que ele é sócio de uma empresa que até então se achava que era só dos irmãos, ganha uma outra conotação, né? Ganha, Júlia, ganha porque é o seguinte, primeiro, essa questão de se o sócio, essa dúvida, se o Toffoli é sócio ou não do Tayaya, é uma dúvida que já vem desde lá de janeiro, quando o Estadão mostrou que havia essa negociação, que havia essa Maridit, da qual constavam como administradores o primo e o irmão dele. E aí se perguntou várias vezes para o ministro Toffoli se ele era sócio, qual era a relação. Ele não respondeu. E agora, só agora, com o relatório da Polícia Federal chegando ao ministro Fachin, ele se manifestou e disse não só que era sócio, mas também admitiu que recebeu dinheiro desse fundo Arlim, não sei como é que a gente pronuncia, mas embora ele tenha dito que não conhecia quem eram os gestores do fundo Arlim. É uma coisa difícil de acreditar, mas ele sustenta que não conhecia, não sabia quem comprou. E aí ele disse que o dinheiro que ele recebeu foi um dinheiro de dividendos recebidos dessa empresa, porque, segundo a lei, ele pode ser sócio de empresa, mas não pode ser administrador. Então, ele recebeu como dividendos, e a nota dele diz isso, né, depois da venda em 2021. E que depois houve uma segunda venda para uma outra holding, essa ligada a um advogado da JF, da empresa do Joesley Batista, mas isso foi em 2025. Vamos concentrar aqui no Master. E aí, assim, várias questões permanecem sem resposta. Primeiro se isso é verdade e não havia nenhum problema, porque ele não respondeu antes.
que ele realmente era sócio dessa empresa, não esclareceu. Se isso está tudo regular, os pagamentos estavam regulares, por que ele se recusou a responder até agora, só falou agora depois que o relatório apareceu? Segundo, a lei das SAs diz que você tem que receber dividendos na proporção da sua participação. A gente não sabe. Eu até estou perguntando, estou questionando o gabinete do ministro Toffoli agora a respeito disso, para saber, ok, ele recebeu dividendos, mas qual a participação que ele teve nesses dividendos? Foi de poucos por cento? Foi de 50%? Foi de 90%? Foi de 100%? Isso não está esclarecido. E por que isso é importante? Porque lá atrás o Estadão visitou a casa da cunhada do Toffoli, mulher de um dos sócios, com que constavam na junta comercial, e ela disse que o marido não era sócio de nada, que as condições financeiras dela eram muito modestas e claramente incompatíveis com os 6 milhões recebidos pela participação ali naquele momento. Então, a gente tem que entender, será que ele recebeu a maior parte e o irmão recebeu a menor parte? Isso é uma dúvida que permanece para ser esclarecida. E, por fim, Júlia, já que você falou que eu estava apurando aqui, tem uma outra questão. Nesse relatório que vai ser apresentado agora para os ministros, pelo ministro Edson Fachin, consta uma informação, está até subindo no blog agora, lá no Jornal Globo, de que as conversas entre o Vorcaro e o Fabiano Zettel sobre o pagamento a ser feito por esse fundo Arlim para o Toffoli, essas conversas são de dezembro de 2024, não de 2021. Então, a gente não tem de direito que pagamentos são esses, porque se ele recebeu o dinheiro em forma de dividendos em 2021, e mais as conversas sobre o pagamento via fundo são em dezembro de 2024, a gente precisa entender que dinheiro é esse. Que pagamento é esse que foi feito? Segundo a Polícia Federal, existem comprovações de pagamentos de até 20 milhões de reais. O ministro nega, o ministro diz que não é esse o valor. Agora que o relatório vai se tornar conhecido por todos os ministros do Supremo, é possível que a gente tenha uma resposta mais precisa sobre isso. Mas existem vários pontos soltos nessa história. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente notar, porque a gente está tratando de um assunto sério, né? E o ministro se fiou muito nessa coisa da data. O que ele diz? Quando eu me tornei relator do processo em 2025, né, no final de 2025, já fazia muito tempo que eu não era mais sócio da Amaridit, que a Amaridit tinha vendido essa participação para o Vorcaro. Portanto, no raciocínio do Toffoli, não existe motivo para suspeição, porque já tinha muito tempo que se passou essa relação. Bom, eu discordo disso, mas independentemente disso, é um furo aí na versão, né? Se ele recebeu dinheiro em 2021 e por isso mesmo ele está liberado para ser relator, o que são esses pagamentos em dezembro de 2024? Então, tem muita ponta solta ainda, Júlia, e tudo focado nessa transação do Tayaya. O que eu sei dessas conversas é que o Zettel, inclusive, questiona o Vorcaro sobre como que ia ser pago. Precisamos pagar o Toffoli, como que vai ser pago isso? E o Vorcaro diz que prefere o fundo, porque o fundo já tinha dinheiro, já tinha capital e tal. Então, essa conversa vai estar sendo analisada agora pelos ministros do Supremo, e o ministro Toffoli deve ter uma explicação a dar. A gente só não sabe qual é, porque por enquanto ele nega ter recebido dinheiro e diz que os dividendos foram o que sustentou aí os pagamentos. Porque a nota dele, a gente tem que ficar atento, que ele diz assim, eu não recebi recursos de dinheiro, né, de Vorcaro nem do cunhado. A discussão aqui não é se o dinheiro de um foi direto para o outro. A discussão é uma negociação que passa por vários fundos. Sim. Então, assim, número um, uma coisa que é importante, até o Valdo estava me falando aqui, o Valdo Cruz, ele tem razão, a gente fez essa apuração juntas mais cedo. Malu estava tangenciando o assunto. O que é uma sociedade anônima? Como ela remunera o seu sócio, no caso Toffoli, que é sócio, por meio de dividendos. O que são esses dividendos? Esses dividendos são lucros. Se no final do período há lucro sobrou dinheiro no caixa, sobrou dinheiro. Distribui pro então, sócio. A gente não sabe, por ser uma sociedade anônima, os balanços não são abertos. Eles prestam contas para a Receita Federal e ele diz que para isso está tudo certo. A gente não sabe que outros negócios essa Maridit tem. Mas vamos falar do negócio que está público e admitido pelo ministro, que é a venda da participação no Tayaya. Entrou recursos, tá? Entrou dinheiro lá na empresa.
Se esse dinheiro foi maior do que os gastos todos, do que os investimentos lá, diferença do que eles investiram no Tayaya com o que eles venderam, se teve lucro nessa operação e depois dos pagamentos de impostos, dos custos da empresa, sobrou dinheiro, esse dinheiro é distribuído para os acionistas, entre os quais Dias Toffoli. Então, no fim do dia, o dinheiro que pode ter ido para o ministro Dias Toffoli, que a gente não sabe se teve lucro ou não, mas como forma de pagamentos de dividendos, ele sai de um caixa que é ligado ao Vorcaro. Mas ele deveria sair do caixa da Maridit. A empresa paga os dividendos. Se o dinheiro sai da conta do Vorcaro de um fundo do Vorcaro, a gente entendeu isso, né? Porque essa é a operação típica do Master. Todo o pagamento do Master, que a gente acompanhou até agora nessa investigação, é um pagamento feito por um fundo que estava dentro de outro fundo e é um mecanismo típico para esconder quem são os verdadeiros donos. Tudo bem, vamos supor lá que o ministro não soubesse que o Arlim era do Fabiano Zé. Agora, então isso é um pagamento por uma transação diretamente, não é um pagamento de dividendo. Não está claro isso, né? Se ele recebe um dividendo da empresa... O dinheiro sai da empresa dele, como ele é acionista, a maneira que o dinheiro sai, quando entra na empresa dele, vendeu as ações, pá, entrou, fez lá no caixa, tlim, aquele barulhinho. Sai do caixa para ele como dividendo, é a maneira como ele tem como ser remunerado. A questão é, se sai do caixa da empresa para ele como dividendo, não pode sair da conta do Arlim. O Arlim não é da empresa dele. O Arlim... Não, mas não sai. A PF diz que sai. E as conversas Ah, olha aí, você tem uma informação importante. A PF está dizendo que ele recebeu do Arlim. Direto do Arlim e não passou pela Maridit. Não passou pela Maridit. Pagamentos via Master. Gente, essa informação é muito importante. Isso é o que está no relatório que vai ser explicado. Então, a Malu Gaspar traz uma informação aqui muito importante. Olha só. O Arlim pagou, agora pode ter tido mais uma camada, mas foi o Arlim que pagou, pode ter passado pela REAG, existe essa transação, tá? Essa apuração eu estou acabando de fazer. Mas não foi via Maridit. O pagamento não foi via Maridit, foi via Arlim, do Arlim caindo no final da etapa no Toffoli. Então, quer dizer, o caminho que seria o normal, que a Malu está nos dizendo aqui, que o caminho que seria normal, que é a empresa... vendeu um patrimônio, foi remunerada por isso. Como ela remunera o seu acionista? Por meio dos dividendos. O que a Malu está dizendo é que essa transação, que é a usual, não foi assim que foi feita a remuneração. Esse é um ponto importante. Pelo menos essa de 2024. De 2024, mas tem de 2021. Essa transação não está no material. Não se sabe se ela não está no material porque ela não aparece nos registros do Vorcaro ou se ela não está no material porque ela não foi feita nessa data. Isso não está claro ainda. Mas a transação que aparece no relatório que os ministros vão receber agora é uma transação de dezembro de 2024 discutida entre Vorcaro e Zettel, Fabiano Zettel, para que seja pago o ministro via fundo Arlim. Não tem dinheiro que passou pela Maridit para fazer este pagamento específico. Então, se houve um pagamento da Maridit para o ministro em 2021, é uma coisa. O que a gente está querendo saber agora, e que é o que a Polícia Federal coloca como um elemento a ser considerado pelo ministro Fachin, é um pagamento em dezembro de 2024, discutido ali entre os dois. E é isso que eu estou questionando até aqui a equipe do ministro, para que a gente possa entender do que se trata, né? Porque esse pagamento é fora... E aí, Júlia, fica mais perto da situação que a gente tem agora, né? Perigosamente perto. É diferente um negócio de 2021 impactar em 2025, embora para mim, já dando minha opinião aqui, eu acho que não dá para você julgar uma pessoa com quem você fez negócio, seja quando for na sua vida. Né? Isso é uma questão, não sei o que é que diz a Loman, a gente sabe que a Loman diz várias coisas, você vai ter uma série de firulas jurídicas a que se pode recorrer, mas o fato não está certo, está errado. A Camila Bonfim tem uma apuração também sobre isso, porque ela apurou o que o Toffoli falou para o ministro Fachin hoje, nesta quinta-feira. Ela acabou de subir isso no blog dela, está lá no G1, até foi super correndo aqui, a gente não consegue espelhar. Se o pessoal conseguir espelhar para a gente, no blog da Camila Bonfim. Toffoli diz a Fachin que, olha, eles são muito rápidos, gente.
Toffoli diz a Fachin que não vê impedimento para continuar na relatoria do caso Master. Então, ele apresentou nessa quinta-feira a resposta sobre as citações do seu nome nas conversas que foram extraídas do celular. Segundo interlocutores, Toffoli afirmou na resposta oficial à Fachin que não vê impedimento nem suspeição que demande a sua saída da relatoria. O material foi entregue nessa quarta-feira pelo diretor ao presidente. Foi na segunda-feira, na verdade. Na segunda-feira, o Andrei encontra Fachin e entrega os documentos para ele. Fachin convocou para essa quinta, o blog conta, a gente já tinha falado aqui e abrimos o jornal com isso, convocou essa reunião com os ministros para tratar e vai apresentar essa defesa que a Camila está trazendo para a gente. Então, ele não vê questões de impedimento, que são questões objetivas, gente, que é parentesco com alguém que advoga para a pessoa que está sendo investigada, né, que é alvo do processo, ou você já divulgou para a pessoa. Então, as questões de impedimento estão dadas. A questão da suspeição, ela é subjetiva, porque é a relação pessoal que você tem com a pessoa que é alvo do processo, né, do inquérito. Você como magistrado, você como juiz. Então, nesse caso, seria suspeição, não seria impedimento do ministro Dias Toffoli. Tem outros detalhes, Júlia, que eu coloquei no meu blog lá, que a gente já sabe desse relatório, que são conversas que o próprio ministro Toffoli admitiu para interlocutores que ocorreram, conversas de celular, ligações, que ele admite 4 ligações, um convite de aniversário que o próprio Toffoli contou para pessoas próximas ter enviado para o Vorcário, que segundo ele não foi respondido, e também combinações de encontros, dessa coisa tipo, me passa a localização, vou te encontrar aqui, teve encontro em Brasília, isso tudo também está no material que foi reunido aí pela Polícia Federal e vai ser submetido aos ministros.